A conversa continua, e o homem da companhia diz ao protagonista que, de acordo com a lei, ter esse tipo de coisa em casa não é bom, e pergunta se encontrou alguém perigoso. Zhang então responde que é algo parecido, que o sujeito tem armas e ofendeu pessoas importantes. O protagonista então decide jogar uma isca e fala para o homem que o projeto custa 8 milhões para já não ter problemas futuros, e pergunta se com esse preço as armas não serão um problema para conseguir. Segundos depois, o homem diz que vão terminar o projeto da casa do protagonista em 15 dias e avisar caso consigam alguma arma. Zhang agradece e diz que estará esperando pelas notícias. O protagonista então, em sua cabeça, diz que no momento precisa fazer uma visita ao clube de caça, já que é um lugar que vai ajudar a conseguir armas brancas. Tempo depois, no clube de caça, após uma conversa longa em que os funcionários questionam se ele vai realmente caçar para obter tantos equipamentos de uma só vez, o protagonista, ao lado de seu carro, diz para não se preocuparem, já que vai chamar alguns amigos para irem com ele e assim poderão mostrar suas habilidades de caça. O protagonista, em seu carro com os armamentos, diz que ainda bem que tem uma licença para caçar, assim não precisa se preocupar com a polícia. Segundos depois, Zhang sai do carro ao ouvir uma conversa entre duas pessoas. Um dos homens, se dirigindo ao outro, diz que não pode deixar ele passar sem a permissão do dono com tantas coisas assim. O protagonista então se aproxima e diz ao seu tio Yu que as coisas são para ele e que pode deixar entrar. Ele então questiona se é comida e pergunta o que ele andou comprando para virem dezenas de caminhões assim. A conversa continua e, vendo muitos caminhões, pergunta como vão caber tantas coisas assim. Zhang então diz que é do hotel Shanghai Tower, um hotel 5 estrelas, e que a mesa de banquete deles é muito cara. Logo, ao saber dessas compras, o tio dele desconfia que ele esteja escondendo algo. Enquanto isso, algumas meninas dizem que o Zhang realmente é um garoto rico. Logo, em mente, com um olhar interesseiro, uma delas diz que se ele realmente é rico, ela vai precisar fazer tudo o que puder para aproveitar e dar um golpe do baú depois. Enquanto isso, o protagonista está conduzindo o caminhão para parar ao lado do armazém subterrâneo e poder descarregar lá. Logo depois, o protagonista percebe a garota interesseira e, em pensamento, a xinga e diz que se essa safada acha que vai conseguir alguma coisa está enganada, já que ele vai fazê-la sofrer muito antes de matá-la. Logo depois, abrindo a porta, Zhang recebe a mensagem de uma pessoa dizendo que toda a comida já foi descarregada. Zhang agradece e diz que vai olhar e conferir. O protagonista então vai olhar e percebe a quantidade de caixas que tem e fica pasmo. Assim, em pensamento, enquanto manda para outra dimensão, diz que vai mandar para o espaço de armazenamento todas as comidas prontas e quentinhas, mais os ingredientes que mandarem. Termina dizendo que vai ter sempre comida para desfrutar e poderá remover do espaço de armazenamento sempre que precisar pelo resto da vida. No dia seguinte, em seu apartamento, então preparando as coisas. Enquanto isso, do lado de fora, duas pessoas conversam sobre Zhang sair do mercado com tanta comida e que ele é doido em comprar tudo isso para desperdiçar, já que vai tudo vencer. Terminam dizendo que Zhang está parecendo mais que está se preparando para o fim do mundo. Zhang então, em seu celular, visualiza a mensagem da companhia de segurança dizendo que daqui 3 dias vão conseguir com o gerente, mas que poderá ser um pouco caro. O protagonista então responde que isso não é um problema e que o importante para ele é que seja uma boa quantidade. Logo, fora do celular, avisa a um dos trabalhadores que vai precisar sair e que deixa a renovação do apartamento com eles. Enquanto sai, diz que em 1 mês, todos esses caras vão implorar por comida. Logo depois, na farmácia China Sul, o protagonista está conversando sobre o gerente Zhou precisar de uma grande quantidade de remédio para emergência. Mas antes de ele terminar de completar sua frase sobre conseguir mais remédio, o homem de terno diz que o protagonista não pode usar o poder dele para benefício próprio. E antes de terminar, o protagonista diz que pagará o dobro do valor de mercado para garantir que saiam ganhando. O homem então diz que o protagonista é bom nas palavras e, graças ao trabalho duro dele, entrarão em contato para garantir que as coisas estejam prontas até o dia seguinte. O protagonista, muito feliz, agradece e diz que vai mandar o valor. Logo ele vai embora. E chegando ao seu armazém, ele, em pensamento, diz que tem comida, remédio e ferramentas. E com isso, já consegue o suficiente para viver durante vários anos. Enquanto arruma seu boné, termina dizendo que, por garantia, vai precisar esvaziar o lugar com 1 semana de antecedência para não ter problemas.